Alguns jogadores aparecem como futuras estrelas, sempre atuando em grandes clubes. A gente se acostuma a ver eles vestindo as camisas dos maiores times do futebol mundial e disputando os maiores campeonatos do planeta, mas de repente algum desses caras simplesmente somem. Um dos exemplos é o que tá na capa desse vídeo, o Draxler. Esse dia eu fui jogar um FIFA mais antigo, né? Tava com saudade das escalações antigas e tal. Do nada eu pego o PSG, tá lá o Draxler. Eu falei, rapaz, onde é que tá esse cara, mano? Será que ele ainda joga bola? Será que ele abriu um Only? O que é que ele tá fazendo da vida? Será que ele tá bombado igual o Ozil? Ele ainda joga? Tá em qual time? O que aconteceu com esse cara? Ele aposentou? Não aposentou, porque ele é novo. Então, isso abriu um portal na minha mente e eu falei, cara, teve um monte de jogador que simplesmente desapareceu e a gente nem percebeu, mano. Um exemplo disso até 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, era o Aubameyang. O Aubameyang tinha desaparecido, eu não sabia mais, eu não lembrava mais que o Aubameyang existia. Aí apareceu lá no Fabrício Romano. Aubameyang assina com o Olympique de Marseille. Eu falei, caraca, é mesmo, o Aubameyang ainda joga bola, mano. E tem vários jogadores nessa situação aí, meu parceiro. Então é isso que nós vamos abordar nesse tema aqui no vídeo de hoje. Jogadores que desapareceram e você nem percebeu. Cara, tem tanto nome aqui, tipo assim, jogador de Real Madrid, do Barcelona, você fala, mano, cara que ganhou a Copa do Mundo, você fala, cara, é mesmo, esse cara ainda existe, mano. É absurdo. Já vai deixando um like nesse vídeo aqui, se inscreve no canal, se vai ser a primeira vez que você tá me vendo na sua vida, já se inscreve agora no canal, meu parceiro. Como eu sempre digo, se no final do vídeo você não curtir, não gostar do vídeo, você se desinscreve, mas eu garanto que você não vai se arrepender, beleza? Cara de Fox. Cara de Fox, não. Cara de doblô. Cara de doblô, quem tem cara de doblô é o Casemiro, né? E eu quero... Nossa, que gaguejada. E eu quero agradecer vocês que estão sempre comentando temas de vídeo aí pra gente trazer aqui, rapaziada. Já tem 2 vídeos aí que foram vocês que foram sugeridos, que a gente gravou, e tem 2 agora pra serem gravados que vocês deixaram aí nos comentários, né? Tem um aí que eu tô vendo direto o pessoal pedindo pra fazer o gol mais bonito de cada Copa. Eu acho que eu vou trazer aí pra vocês em breve. Tem a menina que tá sempre comentando aí, eu tô sempre vendo, e ela tá comentando assim, dia 20, dia 21, pedido pro Vitor trazer. Então eu vou trazer em breve aí pra vocês, beleza, rapaziada? Mas comenta aí sugestão de tema de vídeo, que a gente tá sempre de olho, sempre tentando trazer o que vocês pedem pra gente aqui, beleza? Mas vamos ver aí agora jogadores que desapareceram do mapa, foram abduzidos e você nem percebeu. Bora pro vídeo. Para começar essa lista, Rafael Varane. O francês ficou mundialmente conhecido, famoso, jogando no Real Madrid e fez parte do elenco absurdo do Real Madrid, que em 2018 conquistou o tri da Champions. Inclusive, Rafael Varane era zagueiro titular daquele Real Madrid, né, mano? E aí, no mesmo ano, em 2018, teve a Copa do Mundo e, obviamente, a França foi campeã mundial com Rafael Varane sendo zagueiro titular. Então, o cara teve um início de carreira perfeito aí, ganhando Champions no Real Madrid, o que é uma parada absurda, ganhando Copa do Mundo. Então o cara tinha nem 25 anos ainda, já tinha ganho os maiores troféus do planeta, mano. Isso obviamente colocou Rafael Varane como um dos maiores jogadores e zagueiros do futebol mundial. Todo mundo olhava e falava, mano, esse cara é um monstro. Obviamente ele já era um dos melhores zagueiros do planeta, mas aos poucos Rafael Varane foi sumindo do mundo da bola, mano. Algumas lesões atrapalharam o Varane, ele sofreu bastante com lesões, e aí depois até foi transferido pro Manchester United. Nós sabemos que hoje o cara ir pro United, meu amigo, a chance da carreira dele sumir, decepar, virar nada é grande. Tipo assim, o cara vai pro United, mano, ele tá sabendo que ele tá correndo um risco de simplesmente morrer no cemitério United, né? Porque a gente sabe o poder que o Manchester United tem nos últimos anos aí de acabar com algumas carreiras, né? Mas enfim, o Rafael Varane chegou no United, obviamente chegou pra ser titular, mas aos poucos foi sofrendo bastante com lesões também. Ele sai do Real Madrid na temporada 21-22 e vai para o Manchester United, e agora na temporada de 2024, Rafael Varane sai do United, né, e se transfere a custo zero pro Como da Itália. Após, obviamente, sofrer com bastante lesões aí, não ter muita sequência, ele vai pro Como da Itália, que é um clube com um nome bastante, que assim, que eu não gosto, né, que daqui a pouco aceitam se chamando Como, daqui a pouco tem o Boto, tem o Soco, tem o Dor. Lá ele... Aí não dá. Aí vai ficar... Imagina uma liga com todos esses times. Não dá certo, né, rapaziada? Mas Rafael Varane foi pro Como por custo zero. Ao final da temporada mesmo, no dia 25/9 de 2024, Rafael Varane anunciou o fim da sua carreira. Então, Rafael Varane aposentou e a gente nem percebeu, mano. Eu fui dar uma olhada aqui no histórico de lesões do Varane, meu amigo, cara. A última foi um problema no joelho, né? Ficou 144 dias fora. Ele já tinha tido uma lesão muscular no Manchester United, ficou 43 dias fora. Então, cara, sofreu muito com lesões. O Rafael
Rafael Varane, e eu acho que depois dessa aqui do joelho dele aqui, ó, que ficou metade da temporada fora, metade não, a temporada inteira fora, o Varane falou, não vai dar pra mim mais não, melhor parar, e acabou aposentando aí o Rafael Varane, mas calma que nem todos os jogadores aqui aposentaram, e muitos jogadores que só sumiram, e a gente vai ver isso nos próximos casos. Porque agora a gente vai falar dele, Sergi Roberto. Sergi Roberto ficou conhecido mundialmente jogando no Barcelona. O garoto espanhol passou praticamente toda a sua vida futebolística jogando no Barcelona. Começou a jogar nas divisões de base do clube, se tornou profissional no Barcelona, mas só começou a ter espaço realmente em 2016 com a saída de Daniel Alves do clube catalão. Um dos gols mais famosos aí do Sergi Roberto, né, é aquele gol da remontada do PSG, que ele faz o último gol, que o Neymar dá o corte, cruza na área e Sergi Roberto marca o gol que classifica o Barcelona e elimina o Paris Saint-Germain. Sergi Roberto viveu momentos mágicos no Barcelona, conquistando títulos, mas também estava em algumas das piores fases do Barcelona. Mas aos poucos, Sergi Roberto foi perdendo espaço dentro do clube. E até mesmo antes dessa era aqui do Barcelona, né, até com a chegada do Semedo, quando o Semedo começa a despontar ali, o Sergi Roberto vai perdendo cada vez mais espaço, mano. E com isso, no fim da temporada de 2024, Sergi Roberto se transfere para o Como. Mais um jogador indo pro Como. Esse Como gosta de pegar jogador famoso, hein? Talvez não esteja numa boa fase, mas o Como é um time, assim, tem essa visão, né? Gosta de, jogador famoso não tá numa boa fase, é o Como. O Como é assim. Mas enfim, rapaziada, lá no Como, Sergi Roberto permanece até hoje. E também sofreu com algumas lesões durante a temporada. E de acordo com o SofaScore, o Sergi Roberto tem uma média de 54 minutos por jogo. Iniciou 8 jogos nessa temporada como titular dos 13 jogados, né? E também acabou de jogar uma partida pela Copa da Itália. Então, sempre que eu quero fazer um vídeo pra vocês, rapaziada, eu uso o SofaScore pra pesquisar alguns dados. É um aplicativo que me ajuda muito aqui no canal. E você pode utilizar ele também pra pesquisar coisas sobre seu time do coração, pra pesquisar dados sobre algum jogador que você gostaria de saber. Tudo isso no SofaScore é possível você fazer. É de graça pra baixar. Então baixe, tem um link aí do SofaScore no primeiro link da descrição, beleza? O Sergi Roberto atualmente está aí no Como Futebol Clube. E o Sergi Roberto tem 33 anos. Novo, né? Vem jogar no Mirassol, Sergi Roberto. Vem pro Mirassol, pai. Aqui tem vaga pra você. Lingard. Lingard é um jogador inglês que se tornou famoso mundialmente jogando pelo Manchester United. Se tinha até certa expectativa no Lingard se tornar um dos grandes jogadores de futebol mundial. Apesar de não ter sido um grandiosíssimo jogador, o Lingard era bom de bola, mano. Obviamente, por isso chegou à seleção inglesa e jogou com grandes nomes no Manchester United. Porém, começou a ser emprestado para alguns times. Em 2021, Lingard foi emprestado para o West Ham, da Inglaterra mesmo. Depois, retornou ao Manchester United, passou pelo Nottingham Forest, até que em 2023, ao fim do seu contrato no Nottingham Forest, onde ele chegou por custo zero, Lingard ficou sem clube. Mas em 2024, o Seoul, o FC Seoul lá da Coreia do Sul, contratou o Lingard, que só tem 32 anos, de acordo com o SofaScore, né, rapaziada? E aqui o Lingard, mano, fez até uma boa temporada lá nos últimos 12 meses, tem uma nota de 7,33, uma boa média, né, rapaziada? E nessa temporada ele fez 26 jogos, 23 como titular, né? Então ele é titular, é o camisa 10 lá do FC Seoul e tem uma média de 76 minutos por jogo, mano. Então tá bem, né? Tá bem, também tá jogando bola. Tem 7 gols nessa temporada e tem 3 assistências aí. Então, rapaziada, o Lingard não virou um grande jogador do futebol mundial, mas tá jogando bola, tá melhor que nós. Eu queria ser reserva da Portuguesa, meu sonho. Se eu jogasse... Não, eu falando sério aqui, rapaziada. Se eu fosse um reserva na Série B, pai, eu tava bem. Tem jogador do Água Santa que ganha 40, 50 mil por mês. Rapaziada, se eu fosse reserva na Série B, que isso, eu tava bem demais. Mano, imagina você ser terceiro goleiro do Flamengo, pai. Bem demais, sem pressão, saláriozinho de boa, tu ser segundo goleiro, terceiro goleiro ali, virou profícia, pai. Tá bem, tá bem, tá bem. Comenta aí se você queria ser terceiro goleiro de algum time aí. Comenta aí nos comentários. Rossello. Rossello é um jogador espanhol que ficou mundialmente conhecido na campanha do Real Madrid da temporada de 24, conquistando mais uma Champions. Num trio formado por Vinícius Júnior, Rodrigo e Rossello, o Real Madrid conquistou a sua Champions tão sonhada. O Real Madrid que vivia um jejum de Champions na época, né? O último título tinha sido há 2 anos só. Você é louco, viveu um jejum de 1 ano sem Champions. E aí o Rossello fez parte desse time e foi aí que o Rossello ficou mundialmente conhecido, né, mano? Pelo gol que ele fez com
contra o Bayern. E por ser um cara que ajudava muito ali no sistema do Ancelotti, ele ajudava como uma peça fundamental no ataque e tal, voltando pra marcar. Então o Rossello foi uma peça importante no Real Madrid aí de 24, que ganhou a Champions League, né? Mas o Rossello já tinha uma certa idade avançada, jogador da seleção espanhola, passou pelo espanhol, mas o Rossello deu uma sumida do futebol mundial. E o que aconteceu com o Rossello, rapaziada? O Rossello já tem 35 anos de idade, mano. E de acordo com o SofaScore, no dia 2 de julho de 2024, Rossello se transferiu pro Al Garrafa lá do Catar, rapaziada. Mais um time com um nome magnífico, né? A média de notas lá do Rossello no Al Garrafa do Catar é de 6,60. Só jogou um jogo e iniciou jogando os 90 minutos nessa temporada de 2025, né? Porque na temporada de 2024, na temporada 24-25, Rossello fez 21 jogos, marcou 10 gols. Caramba, o Rossello tá voando lá no Catar, irmão. Tá com uma média boa, né, rapaziada? 10 gols e deu 2 assistências, mano. E na temporada atual já fez um jogo e um gol. Então, tá bem o Rossello lá no Al Garrafa. Mano, eu vou criar um time, mano. Eu vou criar um time. Vou botar um nome nada a ver, tipo Al Óculos. Sei lá, Al Garrafa Pet. Beleza, Al Garrafa Pet. Vai ter o Al Garrafa e vai ter o Al Garrafa Pet, vai ser o time rival dele, entendeu? O estádio vai ser uma garrafa gigante, pegou a visão? A garrafona de Dolly. O pessoal vai entrando e tal. Pô, os caras tá criando clube. Com esses nomes eu vou criar o meu amigo. E é aí que se encontra atualmente o Rossello, jogando lá no Al Garrafa do Catar. E tá vivendo uma boa fase lá, até porque o cara conseguiu viver uma má fase no Catar. Ou lá na Coreia do Sul, igual o Lingard, ele tem que estar muito mal, né? E um cara que já jogou em alto nível, mesmo com 35 anos, numa liga dessa, ele vai voar. E pra finalizar essa lista, ele, Julian Draxler. Draxler começou a se destacar no futebol mundial jogando pelo Schalke 04, depois no Wolfsburg da Alemanha, até que foi transferido para o Paris Saint-Germain por 36 milhões de euros. Draxler era uma das maiores promessas do futebol mundial, inclusive nos videogames ele evoluía pra caramba, né, mano? Quem nunca teve o Draxler no seu time aí, tá maluco. Inclusive o Draxler tava na fatídica Copa de 2014, então o Draxler é campeão do mundo com a seleção alemã, mano. Tava lá na convocação, não era titular, mas tava lá na convocação. Tem até a foto oficial aqui, ó. E o Draxler aparece aqui ao lado dos goleiros. E ao lado do Götze aqui também é outro que sumiu, né, rapaziada? Pode fazer um vídeo desse aí, desses casos aí depois. 1º de setembro de 2022 foi transferido pro Benfica por empréstimo. O empréstimo dele acabou ali e voltou em 30 de junho de 2023 pro Paris Saint-Germain. Começou a perder cada vez mais espaço. O Draxler, que jogou com grandes estrelas do futebol mundial e fez parte dos elencos mais midiáticos do PSG. Atualmente, o Draxler se encontra no Al Ahly Doha, lá do Catar. Mais um que foi pro Catar, né, rapaziada? A temporada de agora acabou de começar, mas na temporada passada, o Draxler jogou 18 jogos de acordo com o SofaScore, com uma média de 89 minutos por jogo, ou seja, jogou o jogo todo e marcou 12 gols, mano. Então tá com uma média muito boa lá. O Draxler, que teve uma média de 7,93 por partida, de acordo com o SofaScore. Pô, tá bem, né, mano? Tá voando lá no Catar. E ainda deu 7 assistências. Então o cara em 18 jogos fez 12 gols e deu 7 assistências, tendo uma média aí de 19 participações por jogo, né, mano, em gols. Pô, tá bem, né, mano? Tem caso de jogador aí que, pô, o cara vai pro futebol fraco, mas ainda não consegue render nem no futebol fraco. Não é o caso do Draxler, que provavelmente escolheu aí o dinheiro. Mas algo impressionante da situação é que o Draxler só tem 31 anos, mano. Então, pô, era pra ele estar ainda jogando em alto nível no futebol mundial, mas o Draxler não está, né? Fez as escolhas aí da sua carreira e, de acordo com o SofaScore aqui, tem tudo pra ter uma média alta essa temporada. Então, rapaziada, baixa o SofaScore, tá vendo quanto que me ajudou nesse vídeo o SofaScore, beleza? Pra você que quer pagar de gênio do futebol aí, o SofaScore pode te ajudar, você ser o cara que mais entende sobre futebol na sua roda de amigos, inclusive pra vocês que gostam de fazer aquela, você sabe, né? É algo que o SofaScore também ajuda, mano. Você pode baixar o SofaScore no primeiro link da descrição ou no QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Se você tá vendo pela TV, irmão, só pegar o celular e, ó, fazer assim e baixar o SofaScore, que além de tudo, você vai estar apoiando aqui o canal Victorando, beleza, rapaziada? Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir até aqui. Tem mais jogadores que sumiram, acabei de citar aí o Götze, mas tem outros que sumiram tão famosos quanto ou mais famosos ainda. E a gente pode trazer uma parte 2 desse vídeo se vocês quiserem, então comenta a parte 2 se você quer assistir uma parte 2. E é importante também pra eu saber se você assistiu até aqui. E óbvio, comentem uma opinião de vídeo, alguma ideia que você tiver, alguma coisa que você quer que eu grave, comenta aí que a gente tá sempre de olho, beleza? Esse foi o vídeo, rapaziada. Abração do Victorando, até a próxima, valeu, fui, tchau.